Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma live do nosso podcast, né, trazendo aqui debates, né, discussões e outros temas aí relevantes aí para a gente poder avançar na nossa luta, mas também aí para a gente tentar compreender a nossa realidade que estamos passando, né? E compreender a realidade, né, hoje passa também fazer um balanço do que aconteceu nesses últimos 4 anos, né, em vários temas que o Mesa de Debate está aqui tratando, e eu acho que um desses temas aqui também é a educação, né. Antes de mais nada, eu sou o Guilherme, né, e eu vou apresentar aqui o meu convidado, Antônio Gonçalves, né, que vai, né, ficou responsável, né, que para tratar deste tema. Então, sem muita demora, tudo bem, Antônio? Antes da gente começar, por favor, né, se apresente. Boa tarde, saudação para você, Guilherme, para todos os ouvintes aí. Eu sou Antônio, eu sou professor da Rede Municipal de Educação de Goiânia e Senador Canedo, no estado de Goiás. Eu faço parte do sindicato chamado SINSED, Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia. Faço parte da Associação Municipal dos Servidores da Educação de Senador Canedo e também sou militante do Movimento Classista dos Trabalhadores da Educação, MOCLAD. Sou formado em História, pós-graduado, doutor em História também, e é isso aí. Maravilha, então, né, o Antônio, vamos então dar início ao nosso bate-papo, né? E eu resolvi aqui começar a tratar com questões mais ideológicas, né, que foram muitas das vezes eixo de discussão, né, desse governo que, né, está terminando, né? E um desses temas que ele poderia tratar, né, é a escola cívico-militar, né? Eu queria que você primeiramente desse sua opinião aí para o ouvinte, né? O que você pensa desse tema, né? E falar um pouco também, né, de que quem propõe isso nunca pisou na sala de aula, né? Excelente pergunta, porque, particularmente nos últimos 4 anos, a nível federal, foi difundido muito essa ideia de que a salvação da educação brasileira ela estaria ligada às escolas militares. E com isso iniciou um processo, fortaleceu um processo que já vinha em curso em vários estados da educação militarizada. E aí existem vários problemas nesse formato de educação. Primeiro e mais evidente é o traço do autoritarismo e da excludência, porque nesse sistema de educação, aqueles estudantes que não se enquadram dentro da proposta da instituição, eles são expulsos, passam por um processo de constrangimento, de humilhação e acabam tendo que sendo expulsos da instituição, o que para eles é muito conveniente fazer isso e manter dentro das instituições apenas as crianças e adolescentes que comungam ou que não se rebelam contra esse projeto de educação militar. Mas, para além disso, nós temos várias irregularidades dentro das escolas militares. Primeiro, a questão ideológica, né, que várias instituições, aqui em Goiás mesmo, nós tivemos uma cidade do interior aí, que um professor foi fazer uma discussão sobre a ditadura militar e ele sofreu várias represálias e acabou sendo inclusive afastado da escola militar porque os militares queriam defender é, aquela ideia saudosista da ditadura militar, queriam fazer essas ideias errôneas que difundiram na internet nos últimos tempos aí, e começaram a taxar o professor de comunista e outros adjetivos ao qual ele não era,
mas simplesmente por tentar expressar o que os estudos históricos apontam aí do que aconteceu dentro do Brasil. E além dessa questão ideológica de interferência no currículo, limitando e selecionando determinados conteúdos, existem outras irregularidades, que inclusive o próprio Ministério Público questionou já algumas dessas e, infelizmente, perdeu no judiciário, que aí demonstra também a concepção ideológica do judiciário, extremamente conservador e defensor das escolas militares. Inclusive, muitos juízes são bolsonaristas, né? E aí, como, por exemplo, a prática de uma privatização dentro das escolas militares. Aqui em Goiás mesmo, para o estudante estudar numa escola militar, ele precisa adquirir anualmente um uniforme, que é caríssimo esse uniforme, e que, inclusive, sempre pode se comprar apenas em um lugar. Os estudantes precisam contribuir para a chamada Associação de Pais e Mestres, que tem uma taxa que precisa pagar regularmente. Inclusive, as pessoas que não pagam sofrem várias coerções, vários problemas existentes dentro das pessoas que não pagam, inclusive intimando dentro da instituição para fazer cobrança e etc. e tal. E além do mais, nós vemos, segundo o relato do próprio Ministério Público, inúmeros problemas de pessoas que, por exemplo, não pagaram taxa para conseguir a transferência ou conseguir algum documento, sofre a maior dificuldade do mundo, além dos casos de humilhações e etc. e tal. E tirando que, qual a formação de um policial militar para conduzir pedagogicamente uma instituição? Então, são instituições que os policiais estão andando armados, dando broncas armadas com os estudantes, e aí nós já ficamos sabendo de muitas coisas absurdas que aconteceram aí nesse processo educacional. O último caso mesmo foi uma cidade vizinha nossa, aqui, Aparecida de Goiânia, que o comandante, o diretor da instituição, submetiu os estudantes a várias atividades humilhantes, inclusive uma espécie de adoração à figura dele enquanto gestor da instituição, então que comprova vários absurdos dentro desse modelo, que não é um modelo voltado para a liberdade, para a formação de uma pessoa crítica, para a formação de uma pessoa que vá participar democraticamente da sociedade. Então, são instituições que são bastante problemáticas e fazem parte de uma concepção que esteve presente aí dentro do bolsonarismo, que era criar as escolas modelos, as escolas de referência, que seriam escolas excludentes, porque eles têm uma concepção de que a educação não é para todos, de que a universidade ela não é para todas as pessoas, então é necessário se criar essa escola de alto nível, de resgate do alto padrão da cultura ocidental. Então, por trás dessa ideia equivocada, que é uma ideia da extrema-direita de vários lugares, que foi incorporada pelo bolsonarismo aqui. Então, portanto, essas escolas militares, elas representam um verdadeiro retrocesso, precisam ser combatidas, e já existe uma série de ilegalidades que elas executam dia a dia, e que, infelizmente, pela fraqueza das instituições brasileiras, que estão aparelhadas por pessoas que acreditam nesses valores das escolas militares e nesses valores conservadores, que ela continua existindo, porque ela é de ilegalidade do início ao fim, da cobrança de mensalidades ao autoritarismo, a pessoas armadas dentro da instituição e etc. e tal. Então, o que garante ainda é essa existência desse conservadorismo presente dentro das instituições brasileiras, que garante o funcionamento das instituições escolares militares. Então, essa é a minha opinião sobre as instituições militares, né?
Guilherme. Opa, voltamos aqui na nossa entrevista. Tive aqui um pequeno problema, né? Peço aí a compreensão aí de todos e vamos dar continuidade aqui ao nosso papo, né? Falar um pouco também aqui, né, Antônio, sobre a questão, né, do chamado escola sem partido, embora, né, não esteja previsto em lei, é um projeto muito idealizado aí pela extrema direita, né? O que falar sobre este projeto? Então, esse é um outro projeto absurdo, né, que esteve aí durante muitos anos em uma propaganda a respeito disso, de tentar criminalizar, antes de tudo, o pensamento crítico, o direito de cátedra dos professores, e acabou que esse movimento, uma das consequências ruins dele foi fazer com que vários professores, Brasil afora, fossem atacados por defender coisas que já estão mais do que aceitas, tanto pela comunidade científica, quanto pelos livros didáticos e etc. Inclusive, lembrando, né, que o primeiro-ministro da Educação do Bolsonaro, Vélez Rodrigues, ele tinha feito uma portaria autorizando que o MEC adquirisse livros que não tivessem comprovação científica e etc. Né? Então, portanto, na verdade, essa escola sem partido, ele vinha muito mais para tentar combater as ideias de esquerda ou ideias progressistas do que, de fato, tentar fazer uma escola sem partido. Porque por trás estava, na verdade, a tentativa de imposição do partido da extrema-direita dentro das instituições. E isso, no início, foi reforçado também por toda aquela campanha do MBL de ir em obras de exposições de arte para tentar criar todo um tumulto, invenções de que dentro das escolas estaria se discutindo várias questões sexuais e outros debates, e aí acabou que foram difundindo esse posicionamento. Mas isso é apenas para encobrir essa proposta de incorporar as ideias da extrema-direita dentro das instituições. Se tornar mais evidente e acabar com qualquer discussão discussão que envolva qualquer assunto minimamente progressista. E aí nós vemos, né, que por trás dessa escola sem partido também estava a ideia do homeschooling, que é o ensino domiciliar, que, por exemplo, nos Estados Unidos, onde é autorizado o homeschooling, em alguns estados, as igrejas elas fazem esse papel escolar e, por exemplo, modifica o livro didático para acabar com a teoria evolucionista e coloca dentro do livro didático toda uma teoria criacionista como se fosse uma explicação respaldada pela ciência, que fosse a única explicação possível existente do surgimento da vida, da evolução das espécies, etc. e tal, privando os estudantes religiosos de terem conhecimento de das teorias científicas e etc. e tal. Então, por trás dessa ideia de escola sem partido, existia, na verdade, uma tentativa não só de tentar modificar o currículo, mas como, principalmente, tentar realizar um controle por parte um controle dos professores, por parte dos pais, por parte da sociedade, o que não é ruim que se tenha um debate público, mas não o cerceamento, não a censura. E aí nós vimos vários casos de professores de escolas particulares, principalmente, sendo demitidos porque tratou uma ou outra questão progressista.
em várias assembleias, em várias câmaras municipais, acabou sendo aprovado esse projeto de lei, que é um projeto de lei completamente inconstitucional, ilegal, mas as câmaras e assembleias, elas sempre aprovam leis inconstitucionais, ilegais, e não prosperou, porque acabava afrontando uma série de princípios que já estavam dentro das discussões curriculares da BNCC e etc e tal, e seria uma discussão teria que fazer uma reestruturação do ensino no Brasil, e acabou meramente por isso que não prosperou, mas porque a base tecnicista da educação, ela já estava estruturada, inclusive antes desse governo, e então por isso que não prosperou. Mas essa ideia de controle e cerceamento da liberdade de cátedra do professor, ela foi uma ideia difundida, e hoje nós vemos como principalmente militantes bolsonaristas, eles estão partindo para o ataque em cima de várias pessoas, o professor acabou se tornando um alvo também. Então, o principal objetivo deles foi alcançado, de tentar fazer essa criminalização do professor como se fosse uma pessoa que estivesse desvirtuando os estudantes. E com isso, um processo de desvalorização dos professores, dos docentes de uma maneira geral. Perfeito, Antônio. Antônio, eu acho que a gente precisa aqui, né, já que a gente tratou aí desses dois temas mais de cunho, né, ideológicos, né, para a educação, acho que a gente precisa conversar aqui, né, o que a extrema direita, o bolsonarismo quer para a educação? Qual que é o projeto, né, desse setor aí para a área da educação? Então, nesses últimos 4 anos, né, nós tivemos principalmente uma pauta voltada para questões de costumes, voltada para a questão de cantar o hino nacional dentro das instituições educacionais, e o fortalecimento de determinadas políticas neotecnicistas. Mas o grande debate que eu penso que nós temos que colocar não é somente o bolsonarismo, mas a ideia do próprio neoliberalismo, porque esse neoliberalismo, ele também é uma concepção de direita, e inclusive que flerta muitos momentos com a extrema direita. Inclusive, lembremos-nos que no Chile, que é onde iniciou esse projeto neoliberal, os economistas de Chicago estavam junto com a ditadura do Pinochet. E hoje o Chile serve como exemplo para a educação da América Latina, como um ideal a ser atingido, onde é colocado como um exemplo pelo Banco Mundial, por outras instituições, do que deve ser feito dentro da educação e em outras áreas também, como a Previdência, né? Que, inclusive, a proposta do governo e do Paulo Guedes em particular era a capitalização. E assim como é a proposta estrutural do Estado brasileiro, que é essa proposta de privatização, essa proposta de diminuição da intervenção estatal. E então, portanto, o governo Bolsonaro ele se limitou a algumas pautas de costumes, mas manteve aquele projeto que estava em curso do Estado brasileiro, a reforma do ensino médio, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, todo aquele desenho estrutural que iniciou nos anos 90, já desde os governos Fernando Collor, Itamar, Fernando Henrique e etc. e tal, que se consolidou, que essa base dessa educação neoliberal ela se consolidou, e aí o governo Bolsonaro ele fez dar continuidade e radicalizou em determinados aspectos ideológicos. Além do mais, né, também se caracterizou aí um processo de uma incompetência muito grande, porque vários cargos do MEC
foram ocupados por indicações políticas. Então, a proposta como a do Enem mesmo, nós vimos aí que tiveram problemas durante a sua execução aí, mas, assim, nas linhas gerais, foi a continuidade de uma política estrutural que estava colocada antes e uma radicalização em certos aspectos. Por exemplo, cortes de recursos, fazer o Fundeb sem uma mudança estrutural de pegar mais recursos de outras áreas, como do sistema financeiro, grandes fortunas, etc. e tal, para manutenção do fundo. E, mas, assim, de uma maneira geral, houve uma intensificação de determinados aspectos do neoliberalismo para a educação, mas a continuidade daquele projeto que havia sido desenhado aí ao longo dos últimos 20 anos. Certo, né? E já que você tocou aí de pontos, né, como por exemplo a reforma, né, do ensino médio, né, por que, né, devemos colocar contra esse projeto? Explica para o ouvinte. Existem várias problemáticas aí, né, em particular, da reforma do ensino médio. Em primeiro lugar, né, foi um processo que foi feito de maneira antidemocrática, que não foi feita, de fato, um respeito às regionalidades, um respeito às características próprias de cada localidade. Mas essa reforma do ensino médio ela veio muito mais para tentar fazer uma educação tecnicista, uma educação voltada para avaliações, dividindo em grandes áreas, fazendo com que, particularmente, as humanidades tivessem um retrocesso e voltando principalmente, né, para o português, para a matemática, e então, nesse sentido, criando um falso ensino técnico e criando uma escola de tempo integral, né, que sem dar a estrutura devida para a manutenção e permanência do estudante dentro das instituições. Então, que o ensino médio precisa mudar, precisa. E nós precisamos de escola de tempo integral, nós precisamos. Mas para isso, nós temos que garantir que o estudante adentre o ensino médio e permaneça no ensino médio, que nós tenhamos taxas cada vez menores de evasão escolar. Agora, da forma que está colocado, a tendência, em pouco prazo, é não ocorrer essa modernização, você deixar o ensino técnico cada vez mais tecnicista e aumentar a evasão escolar, ampliando o fosso educacional brasileiro. Em linhas gerais, seria isso aí. E é interessante a gente colocar aqui, né, o Antônio, porque enquanto se aplica essa reforma do ensino médio, né, quem sai mais prejudicado são os estudantes aí da escola pública, que quando por exemplo, vai disputar uma vaga de vestibular, né, em qualquer universidade, né, tem um atraso aí na disputa, né, num abismo ainda maior entre a escola pública e a escola privada. Exatamente. Ele serve para ampliar essas desigualdades educacionais. Por exemplo, falou que seria um ensino técnico, mas não é um ensino técnico que vem sendo feito dentro das instituições. Na verdade, cada instituição está se virando para colocar algumas modalidades para apenas preencher currículo. Além do mais, criou uma figura, né, do professor de notável saber, o que é um problema bastante grande, e que a LDB buscou corrigir no sentido de tentar aprimorar a questão da formação, a questão de você ter o professor licenciado na área, e aí, de fato, nós deveríamos investir, sim, em tecnologia, em estar ingressando nessa nova fase que estamos adentrando no mundo tecnológico. Agora,
da forma que foi feita, você fazer uma reforma sem de fato estruturar, sem de fato colocar recursos para que nós possamos ter uma transformação dentro da estrutural dentro da educação, então isso é uma reforma só para fingir que está ocorrendo uma mudança e, na verdade, a mudança vindo para pior, porque eu penso que, por exemplo, a área de humanidades é uma área fundamental e ela está sendo relegada aí para criar cada vez uma mentalidade mais voltada simplesmente ao tecnicismo, né? Perfeito. Agora vamos sair dessa parte aí e falar da questão dos professores, né? A questão da categoria dos professores, né? Nesse último período, Antônio, o Bolsonaro e principalmente o bolsonarismo encheu a boca para dizer que o Bolsonaro tem o aumento para os professores, o que eu acho que é uma informação aí bastante torta, né? Eu queria saber aí, né, um pouco, né, sobre né, a situação salarial aí, né, dos professores desse último governo, né, falar um pouco aí de precarização do trabalho e desmentir essa afirmação de que o Bolsonaro tem o aumento de salário aí para os professores. Então, isso é uma questão muito importante de ser esclarecida, porque, em primeiro lugar, a lei do piso é uma lei que precisa ser cumprida e ela estabelece que vai ter um reajuste no salário dos professores de acordo com o reajuste do valor do índice de valor aluno. Então, toda vez que esse índice aumenta, consequentemente, é o valor do que vai aumentar no piso nacional. E dessa maneira, nós tivemos, com a aprovação do Fundeb, uma redução do valor aluno, e com isso o governo Bolsonaro passou um ano sem anunciar um aumento do valor aluno, e, consequentemente, todos os municípios e todos os estados não deram nenhum tipo de reajuste aos professores. E aí, devido a essa defasagem de 2 anos, bem dizer, sem o aumento do custo do valor aluno, levou o governo, inevitavelmente, a ter que aumentar, já que estava acontecendo uma inflação terrível, já que nós estávamos tendo inúmeros problemas que, se não aumentasse, ia comprometer estruturalmente, e aí o governo foi obrigado a fazer. E, além do mais, esses 33% de reajuste no piso nacional, ele não seria uma responsabilidade do governo federal a priori pagar esses recursos, então ele jogava a responsabilidade basicamente na mão dos estados e municípios para cumprir o pagamento desse recurso. E aí, o pior de tudo é também a falta de fiscalização, porque foi aprovado esse reajuste dos 33,24%, mas poucos municípios e poucos estados no Brasil afora que cumpriram com esse valor. Aqui em Goiás mesmo, o governo estadual deu 11% para os professores estaduais. A prefeitura aqui, depois de uma greve muito grande e uma traição do sindicato oficial, etc. e tal, acabou que deu 15%, os trabalhadores conquistaram 15%, e já senador Canedo e Trindade, devido à pressão política que aconteceu e o entendimento dos prefeitos, foi repassado o reajuste do piso conforme o que é estabelecido em lei. Então, os prefeitos e governadores ficam sem pagar, igual o caso do Zema, por exemplo, em Minas Gerais, e nada acontece, porque as instituições elas estão muito mais para defender os governadores e etc. e tal, do que os gestores, do que os trabalhadores. Então, os trabalhadores eles podem sofrer o calote, ficar sem pagar, um monte de coisa que depois acontece alguma negociação, algum perdão e não acontece nada, né? Então, acabou que o Bolsonaro usou esse problema que ele próprio criou
e não ajudou a solucionar, e aí acabou utilizando politicamente para dizer que tinha realizado um grande reajuste para os professores. E a lei do piso foi uma conquista importante do movimento docente, porém, ela possui vários limites dentro dela. Primeiro, de não estabelecer claramente como que são as regras do plano de carreira e que este precisa ser cumprido e como precisa ser cumprido. E, segundo lugar, a lei do piso ela acaba não incorporando também os trabalhadores administrativos. Com isso, você cria duas classes, vamos dizer assim, de trabalhadores, duas categorias, melhor dizendo, de trabalhadores. Os trabalhadores professores, que recebem um pouco mais devido a essas garantias do piso, e o trabalhador administrativo, que está dentro da escola. A escola não funciona sem o trabalhador administrativo, porque a escola não funciona sem limpeza, sem a merenda, sem outros serviços necessários para o funcionamento da instituição, mas você tem um professor que ganha um tanto e um trabalhador administrativo que ganha um outro valor muito menor. Então, na lei do piso, deveria também ter incorporado os trabalhadores administrativos. Poderia até ter diferença salarial, de acordo com o grau de instrução, etc. e tal, mas precisava estar garantido. Por exemplo, aqui em Goiânia mesmo, passaram 3 anos o administrativo sem ter reajuste salarial. Com isso, foi acontecendo uma defasagem salarial e chegou ao ponto deles estarem recebendo complemento de salário mínimo. Então, como é possível termos na educação trabalhadores que recebam abaixo do salário mínimo? Agora, nós temos que saber também um outro aspecto, é que para o Banco Mundial, para as gestões públicas em geral, o servidor público cada vez mais é um problema, inclusive o servidor efetivo. Inclusive, e o modelo a se mirar é o modelo dos Estados Unidos e o modelo chileno, onde o professor, não existe professor efetivo, são contratações temporárias que existem, com avaliações periódicas dos professores, e aqueles que não se adequarem às regras estabelecidas pelo sistema educacional, e etc. e tal, são demitidos, afastados em nome da excelência educacional. Então, aqui no Brasil, devido a toda a luta social que desencadeou na Constituição de 88 e que garante o concurso público, que foi uma das conquistas da Constituição, está pouco a pouco sendo burlado e estamos caminhando a passos largos em alguns estados, como foi o caso do Paraná com o secretário de Educação, que agora vai ser de São Paulo, me esqueci o nome dele aqui agora, que caminhou para as organizações sociais, terceirizações, privatizações, né? Então, por trás da concepção do bolsonarismo, era essa concepção que eles pretendiam radicalizar com a reforma administrativa, que não chegaram ao ponto, por inúmeros aspectos políticos, etc. e tal, conseguir executá-la, que era não somente para várias áreas do funcionalismo público, mas também para a saúde e para a educação. E por trás de muitas dessas propostas de reforma administrativa, a estabilidade do servidor público é uma das principais coisas a ser combatida, a ser modificada, e com isso atacarem o concurso público. Então, portanto, a lei do piso ela foi uma lei importante, ela foi uma lei que garantiu uma valorização salarial dos professores, não dos administrativos, mas que tudo se caminha nos próximos anos para ter esse fortalecimento de uma terceirização cada vez maior da educação. E o Bolsonaro, em particular, ele, devido à própria situação que ele criou de não dar reajuste do valor aluno nos anos anteriores, acabou criando um problema inevitável que ele teve que aumentar e, consequentemente, isso desencadeou o reajuste do piso para os professores e ele jogou o problema, essa questão, para governadores e prefeitos e, sem o governo federal buscar dar auxílio. Mas, por outro lado, prefeitos e governadores não pagaram e não provaram que não tinham dinheiro. Caso aqui de Goiânia mesmo.
Nós estávamos cobrando, o prefeito pagou 15% de reajuste do piso, mas quando foi prestar conta na Câmara de Vereadores, antes da greve e depois da greve, na prestação de contas, eles estavam gastando 45% com folha de pagamento, o que é abaixo do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí, depois da greve, foram fazer uma outra prestação de contas, também estavam gastando abaixo do limite prudencial, 55%, 56% com educação. Então, com folha de pagamento para educação, com a folha de pagamento em geral, né, da Prefeitura de Goiânia. Então, ou seja, existia um recurso em caixa, existe a lei, existe a possibilidade do prefeito estar pagando, e aí, se o prefeito tivesse algum problema para o pagamento, ele deveria se unir com demais outros prefeitos para cobrar mais recursos para a educação, cobrar uma intervenção do governo federal nessa área. Porém, os prefeitos acham melhor, por uma série de questões e pela própria estrutura do Estado brasileiro, descontar em cima do servidor, sabe que na justiça provavelmente nada disso prosperará, e do que, de fato, cumprir com aquilo que é legal, né? Mas isso foi uma jogada do Bolsonaro, não foi um benefício que ele fez, mas sim uma condição que ele foi jogada, e acabou que os professores tiveram que ir para a luta para garantir o pagamento do piso. Antônio, todo mundo sabe aí que, né, a fama de que professor ganha mal, né? E a gente sabe que nós estamos vivendo aí num período bastante complexo, né, da economia brasileira, de uma crise profunda, onde que o trabalhador, de modo geral, não consegue, né, por exemplo, comprar um pedaço de carne, por exemplo, qualquer pedaço de carne que tenha, né? Ou consegue ou é bem escasso, né? Como que está sendo aí para o professor, né? Você que acompanha a categoria, você que está na categoria de professores, viver esse período tão difícil que o Brasil está vivendo? Então, nós estamos vivendo um período terrível. A tendência é se agravar cada vez mais. A tendência é o processo inflacionário aumentar, por uma série de fatores e etc. e tal. E isso acabou impactando todo mundo, impactando os professores, impactando mais ainda o trabalhador administrativo, mas principalmente os nossos estudantes. Hoje em dia nós vemos dentro das escolas estudantes que, se não fosse a merenda escolar, estaria passando fome em casa. Estudantes que você chega já de manhã, fala assim, nossa, professor, estou com fome. E aí, como esse estudante vai ter um bom rendimento dentro da sala de aula se a barriga dele está clamando pelo mais básico, o alimento que deveríamos ter? Então, hoje no Brasil, nós deveríamos ter uma escola de tempo integral, porque é um absurdo o Brasil ser um dos países mais atrasados nesse ponto, de nós, nos últimos décadas, apenas termos remediado essa questão da baixa permanência dos estudantes dentro das instituições, porque colocaram 200 dias letivos, aumentou de 180 para 200 dias letivos, como se fosse 20 dias letivos a mais resolver esse problema. Só que não. Na verdade, o que nós precisamos é fortalecer as escolas de tempo integral, né? Como uma medida importantíssima educacionalmente e socialmente. Agora, nós, professores, temos uma condição um pouco melhor do que outras categorias de trabalhadores, porque sabemos que o que predomina hoje na sociedade é a terceirização, a quarteirização, a informalidade. Grande parte da classe trabalhadora brasileira, ela está na informalidade. E isso são uma série de medidas estruturais do capital, de metamorfose do capital ao longo
desse século XXI, do final desde a década de 70, nesse século XXI, que foi acontecendo e levando a esse processo de precarização da classe trabalhadora, mas a educação ela também é uma parte da classe trabalhadora. Muitas vezes alguns trabalhadores da educação não se reconhecem dessa maneira, acaba que acha porque realiza um trabalho que não está colocando a mão na massa, não está com a enxada na mão, não está com a ferramenta na mão, pertence supostamente a que é um problema que nós temos muito grave aqui no Brasil, a falsa consciência, né? O não reconhecimento enquanto uma pessoa trabalhadora. Aqui no Brasil, você chega em muitas pessoas aí, trabalhadores, pergunta: e aí, você é o quê? O pessoal, eu sou um classe média, não quer ser jamais um pobre, um trabalhador, mas sim se distanciar, cada vez mais se afastar, né? E a classe média se afastar dos pobres, os ricos se afastarem da classe média, né? E então os professores têm vivido essa contradição no seu interior, uma parcela cada vez maior, vendo o sucateamento que tem acontecido, tem se voltado à luta. Por isso nós vimos a realização de várias greves ao longo dos últimos anos em várias cidades brasileiras. Então, com isso, também tem tido um processo de politização dos trabalhadores da educação, né? E aí, nós estamos vivendo, estamos com nossa vida cada vez mais dificultada por esse processo, e o salário ele não acompanha, mesmo tendo esses reajustes do piso, ele não acompanha o processo inflacionário. Inclusive, nós ficamos um ano sem receber e depois fomos receber no ano passado esses 33% que recompunha apenas a inflação desses 2 últimos anos, né? Mandar um abraço aqui para os professores de São José dos Campos, né, da rede estadual, que fizeram uma importante luta nesse último período contra a municipalização aí de 17 escolas da rede, né, estadual daqui da cidade, né? Mandar um abraço aqui, certamente, se não estão vendo, vão ver ainda esta entrevista, né? Uma saudação aí do canal Mesa de Debates. Você disse aí da questão dos alunos, né? Eu também fui professor, o Antônio, e né, de 2012 a 2014, uma coisa que eu pude ver na escola pública, pelo menos no estado de São Paulo, né, é que falta muita coisa, né? Falta uma assistência psicológica pro aluno, né? Falta, inclusive, eu já vi aluno passando mal no meio do pátio e não tendo ninguém para socorrer, né? Falta uma estrutura da escola, né, para oferecer para o aluno que essa estrutura não tem. Né? Como que você vê essa questão? Porque eu acho que tem certos temas que, por exemplo, que tinha que ser debatido, inclusive na categoria, né, de professores. Não, realmente, assim, temos esses vários problemas existentes dentro. E essa pandemia ela acabou agravando várias contradições que estavam ali debaixo do pano, vamos dizer assim, e que acabou se manifestando, como, por exemplo, lugares que não tinha água para as pessoas lavarem as mãos, lugares onde os estudantes, 5 estudantes, para usar um celular, né? Então, acabou mostrando e evidenciando esses vários problemas. Ainda nós temos uma escola pública dentro do Brasil bastante precária, com necessidade de vários pontos importantes, nem mesmo as questões tecnológicas, de informática, foram incorporadas dentro da escola, como, por exemplo, quadros e lousas digitais, e etc. e tal. Então, quanto mais a questão do tratamento psicológico, de saúde. Então, eu penso que
uma luta fundamental é valorizar a educação infantil, que ela seja integral, que ela tenha psicólogo, que ela tenha assistente social, que ela tenha outros profissionais que não somente sejam somente os professores. Inclusive, todos os dias ou toda semana nós nos deparamos com vários casos que estão muito além da nossa condição para atender, de, por exemplo, adolescentes que se mutilam, adolescentes que foram, ou crianças que sofreram abusos, dos mais variadas formas, abuso sexual, abuso psicológico e etc. e tal. Então, temos uma necessidade de muitas coisas para que, de fato, nós tenhamos uma escola que possa servir a população brasileira. Certo, o Antônio. Antônio, você falou aí da questão da pandemia, né? Embora, né, as escolas já estão reabertas, né, a maioria das pessoas estão vacinadas, ainda que, né, a gente tem o risco, né, de ter uma variante que sempre, né, escapa aí do ciclo vacinal. Esperamos que, né, torcemos que não, particularmente. É, Só que, né, a pandemia, embora foi acertado, né, a educação em casa, né, no período aí pandêmico, né, só que a pandemia, principalmente para a escola pública, trouxe vários déficits, né, de aprendizado. E muito se falou de abrir escolas no meio da pandemia, de abrir escolas, mas eu não vejo ninguém falando, né, de como vamos recuperar esse déficit agora que as escolas estão abertas. Né? O que, que o Estado vem fazendo para isso? O que, que os governos estaduais vêm fazendo para isso? Ótima pergunta. Muito pouco que vem sendo feito, né? O Bolsonaro foi muito conveniente que ele chegasse e falasse: ó, vamos abrir tudo. O problema é que eu queria abrir as instituições. O problema foi esse negócio de fique em casa. É muito conveniente para ele falar isso e tirar a responsabilidade da parte dele. O MEC fez muito pouco, né? Fez apenas aplicativos. Você vê que nós saímos da pandemia, não teve nenhuma discussão nacional elaborada e planificada pelo MEC para sair políticas públicas que de fato fossem resolver. E também os governos municipais e estaduais que saíram da pandemia, alguns seguindo até determinados critérios científicos, voltando paulatinamente, etc. e tal, mas que quando acabou a pandemia, a forma de recuperação foi ampliar o tecnicismo educacional. Ou seja, quando eu falo em toda essa nossa conversa aqui de tecnicismo educacional em curso, significa principalmente formar estudantes treineiros para provas. Então já começa esses estudantes aprendendo a decorar, a realizar determinadas coisas para fazer determinados conteúdos, para fazer determinadas avaliações, sair bem nessas avaliações e não voltar do estudante para ter uma autonomia intelectual. Então, para esses gestores, burocratas educacionais, o caminho de resolver a questão desses problemas e desse déficit educacional significa passar por testes, avaliações e treinar os estudantes para esses testes. E o principal, responsabilizando os professores pelo fracasso educacional. Porque se o estudante acaba não saindo bem nesse tipo de avaliação, o principal foram os métodos e técnicas equivocadas que foram desenvolvidas pelos professores que levaram ao fracasso educacional. E não os inúmeros aspectos que estão envolvidos no problema individualizando de cada pessoa que não necessariamente seja voltado para a melhoria da qualidade, né? Então, hoje em dia, nós temos esse processo de educação online, que inclusive agora
A irmã do Paulo Guedes foi indicada para o Conselho Nacional de Educação, uma pessoa vinculada aí à área da educação à distância, que é uma tendência a se ter agora para os próximos anos. E ao invés de nós termos um plano nacional, temos o Plano Nacional de Educação, mas um plano atualizado ou um novo plano para pós-pandemia, escutando os especialistas, alocando recursos e etc. e tal, para que recuperemos esse déficit educacional causado pela pandemia, não, a responsabilidade ficou em cima de cada professor. Cada professor que teve que fazer o diagnóstico, cada professor que teve que verificar qual o problema que os estudantes tinham, e a partir daí fazer por conta própria para tentar alcançar um melhor resultado. Mas por parte do Estado, a única medida que colocaram foi essa de fazer a avaliação, de fazer o controle do professor, fazer o controle pedagógico, didático do professor, inclusive o que ele ensina dentro da sala de aula, e aí colocando, a primeira aula você vai fazer isso, a segunda aula você vai fazer isso, acabando com a total autonomia dos professores e fazendo com que os estudantes se transformem apenas em fazedores de prova, e não pessoas que possam adquirir um conhecimento crítico, um conhecimento diferente desse conhecimento tecnicista. Antônio, falar aqui um pouco aí das lutas, né, dos professores, e a pergunta que eu faço é o que esperar sobre as lutas em 2023? Então, nós passamos por um momento bastante difícil, porque nesse momento de pandemia aí, é, a educação, primeiro no governo Bolsonaro, antes da pandemia, já estava tendo toda uma resistência na educação. Lembremos quando ocorreu o corte de verbas na época do governo da gestão Weintraub no MEC, aconteceu um grande levante aí nas universidades, institutos e outros setores da educação se mobilizando, inclusive contra várias propostas conservadoras que vinham do MEC e etc. e tal. Então já tínhamos toda uma resistência da educação que estava sendo construída e gestada pouco a pouco. Mas quando a pandemia chegou, o movimento docente, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, seguindo as recomendações do Ministério da Educação, acabou tendo, do Ministério da Saúde, né, e da Organização Mundial da Saúde, acabou seguindo e respeitando, em sua maioria, as regras de distanciamento, etc. e tal, e acabou tendo um enfraquecimento das mobilizações. Pouco a pouco, quando o movimento bolsonarista tomou conta das ruas e passou a ser a força dominante dentro das ruas, pouco a pouco as forças de esquerda foram saindo para as ruas e o movimento docente também foi saindo para a rua. Nós aqui em Goiânia nos mantivemos mobilizados o tempo inteiro. Só que nesse auge da pandemia foi cada vez um grupo mais reduzido de pessoas que estavam participando das ações. Nós mantivemos o distanciamento, a utilização de máscara, porque também estávamos vendo que uma série de direitos nossos, de trabalhadores da educação, eles estavam sendo cortados, os governantes aproveitando o momento emergencial, supostamente utilizando leis de exceção desse momento emergencial para cortar uma série de direitos nossos. E aí nós tentamos mobilizar, nos rearticular, nos reorganizar, e foi bastante difícil a manutenção do movimento. Teve resistência, mas pouco a pouco eles foram ressurgindo, retomando, até que nós voltamos presencialmente, começamos então a reorganizar o movimento, começou a todo mundo vacinar e começar a criar condições de novo para mobilização em massa. Nesse ano mesmo, aqui em Goiás, tiveram mobilizações em várias categorias, em vários municípios, mas a greve mais forte aconteceu aqui no município de Goiânia, uma greve que durou bastante tempo e que
conseguiu uma vitória de uma parte das reivindicações e também fizemos várias lutas contra várias medidas que aconteceram a nível nacional. Então, o movimento da educação, ele pouco a pouco está se rearticulando para fazer esse enfrentamento. Agora, temos que ver como que vai se dar agora, esse novo momento a partir de 2023 com o novo governo que vai pegar uma situação em que o Bolsonaro deixou o país uma verdadeira quebradeira no país, apesar que todo governo ele gosta de jogar desculpa também no anterior, e aí nós temos que saber separar uma coisa da outra, saber de fato o que é essa herança deixada pelo Bolsonaro e o que de fato é desculpa para não cumprir, porque, por exemplo, essa regra mesmo do teto de gastos. No meu ponto de vista, claro que é uma situação difícil essa do Congresso Nacional e etc e tal, mas não é possível se manter, é inviável se manter essa regra do teto que beneficia apenas o sistema financeiro e não o amplo conjunto da população brasileira, da educação brasileira e etc e tal. E aí, da forma que aconteceu essa composição de forças para fazer essa frente ampla que derrotou o Bolsonaro, acabou que esses setores neoliberais, esses setores ligados ao capital, ao grande capital e principalmente o capital financeiro, estão tentando pautar e colocar as suas forças para que o próximo governo ele não faça mudança. Claro que todo mundo sabe que nada acontece de uma hora para outra, é necessário ser gestado, produzido essas questões. Então, eu vejo que o próximo governo vai ter um dilema muito grande a enfrentar, que é que é uma divisão interna. Não dá para fazer essa ideia de que eu vejo muitos falando, nós precisamos pacificar o Brasil, agora é a hora do paz e amor. Não existe, nós vivemos uma sociedade de classe e que necessariamente nós precisamos organizar para pressionar, para fazer com que tenhamos minimamente políticas de conquista para a classe trabalhadora, né? Então eu vejo que a situação não somente do Brasil, como a situação mundial, é de um agravamento de uma crise profunda, por inúmeros motivos que, desde 2008, as contradições que geraram aquela crise, elas não foram debeladas. Na verdade, nós temos uma perspectiva para o próximo ano de redução do crescimento chinês, inflação nos países europeus, inflação nos Estados Unidos. Então, nós temos uma situação mundial de crise e isso vai nos impactar de várias maneiras, e inclusive impactar a vida da classe trabalhadora, uma ofensiva menor, talvez, nesse projeto neoliberal, na retirada de direitos com o governo Lula do que seria num governo Bolsonaro, mas mesmo assim não é uma situação vantajosa para a classe trabalhadora a perspectiva de futuro. Então eu creio que as pessoas estão esperançosas, muitas pessoas, que esse próximo governo possa fazer algumas medidas dentro de várias áreas aí, como a educação e a saúde em particular, e aí eu acho que as pessoas também vão aguardar, inclusive o próprio governo vai tentar manobrar com isso. Vocês não fizeram greve no Bolsonaro, agora nós que pegamos uma situação difícil, vocês querem fazer greve, vocês querem fazer movimento de rua, vocês estão sabotando, vocês estão fazendo o jogo da direita. Então vai ter esse discurso para tentar também segurar o movimento, mas se o governo não der sinalização e nem para os movimentos populares, a única alternativa que se tem é a alternativa da mobilização, inclusive não rompendo, mas cobrando que tenha uma participação, uma distribuição, né, dos recursos do Estado maior para os trabalhadores de um modo geral, né? Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui primeiramente agradecer ao Antônio Gonçalves, né, professor da Rede Municipal aí de Goiânia,
né, pela participação. Gostei aí das suas colocações, acho que é um debate aí de extrema importância, né? E eu passo a bola para ele aqui fazer as considerações finais. Eu agradeço a você, Guilherme, e qualquer momento que você precisar debater esse tema, como outros temas também, me coloca à disposição aí. E acho que esse momento aí é fundamental para estarmos esclarecendo, debatendo e discutindo não só a questão da educação, como uma série de questões que estão ligadas, porque a educação ela não está desligada da discussão, por exemplo, da questão agrária, não está desligado da questão do orçamento, não está desligado da questão da distribuição de renda e etc. e tal. Então, é uma discussão que nós temos que fazer numa totalidade, né? E então, hoje aqui nós entramos aqui em alguns aspectos, mas sabendo que, de fato, se nós queremos ter uma educação que seja de qualidade e que nós precisamos, então, lutar para que tenhamos uma mudança profunda dentro do Brasil, que nós vivemos em um país com várias potencialidades, com condição de termos uma educação de outro nível dentro do nosso país, uma outra concepção, e não é só simplesmente a educação que vai levar à transformação do Brasil. Não, a transformação do Brasil, a transformação que vai levar a uma mudança na educação brasileira. Isso aí, muito obrigado a você por esse espaço. É isso aí, mais uma vez agradecendo aqui o Antônio, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, né, matérias, né, notícias comentadas e outros vídeos mais que o canal está produzindo. Também, né, acompanhe o nosso trabalho, né, curta a nossa página do Facebook, Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né, por hoje, né, hoje é só esta live que eu vou, né, fazer. Um forte abraço e fui!